Exatamente o que vocês estão pensando. Mais uma semana, mais uma teoria de Digital Circus. Sim, eu sei que o negócio virou minha nova piada das vacas magras, que toda semana eu vou fazer uma... E daí? Vou fazer mesmo, cara. Não gostou da dislike? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E aí, jovens, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje tô aqui pra poder fazer mais uma, acredito eu e espero eu que seja a minha teoria definitiva a respeito de Digital Circus. Pois é, eu já tava meio que planejando fazer as minhas primeiras teorias de Digital Circus baseadas em 3 partes, pra eu poder tentar ir acertando umas coisas conforme eu fosse fazendo. Eu já fiz 2 teorias pra vocês que não sabem na semana passada e na semana retrasada, e por conta de ter recebido vários comentários, ter recebido várias coisas, eu vi teoria no Reddit, um monte de youtubers também lançaram teorias sobre, então eu consegui encaixar mais algumas coisinhas pra hoje, fazer mais uma teoria de Digital Circus. E é claro, eu duvido muito que exista, mas se você não sabe o que é Digital Circus, vamos lá. Digital Circus, em apenas um mês de existência, ganhou, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tem 80 milhões de visualizações. Ele tá concorrendo fortemente aí a ser a maior série de animação independente do mundo, porque, pra vocês terem uma noção, Helluva Boss, que já lançou faz 3 anos o primeiro episódio, tem só 60 milhões de views. Hazbin Hotel, que era praticamente a maior das séries, o episódio piloto, o primeiro que foi lançado, já tinha 90 milhões de visualizações, só que ele lançou há 4 anos. Digital Circus tá praticamente alcançando o Helluva Boss em cerca de um mês. Tendo dito isso, jovens, o primeiro episódio tá completamente dublado ou então legendado em português. Pra vocês que não viram, não esquece de ver as minhas primeiras teorias, porque hoje eu vou só acrescentar algumas coisas novas. Tendo dito isso, hora das teorias. Lembrando também, gente, que hoje eu não vim sozinho, eu trouxe um coleguinha, eu trouxe um amiguinho aqui, o canal Offline, um canal novo de um amigo meu que tá começando aí, um canal bem bonitinho. Olha que fofinho as thumbnail dele, olha que coisinha mais bonitinha. Oi, amigo, tudo bem? Bom, primeiramente, eu trouxe. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Jean e hoje eu tô aqui com o Link pra gente tentar debater um pouquinho sobre essa série maravilhosa e esses mistérios que estão em volta de toda essa série. Cara miserável, o maluco veio no meu vídeo me corrigir. Ah, cala a boca, né? Enfim, gente, senta aí, vem comigo, vamos nessa, vai. Bom, vamos nessa então. Tendo em mente que a gente já fez 2 teorias a respeito da série, é meio curioso que muitas das perguntas, obviamente, ainda estejam sem resposta, né? A gente já fez algumas especulações, mas nada de forma extremamente definitiva. Acredito eu, gente, que as 3 teorias que eu quero trazer aqui hoje, são as maiores dúvidas da série que ainda ficaram em aberto até o momento atual. A primeira, que seria o que é o mundo de Digital Circus da série. A segunda, que é o que seriam os personagens são mesmo humanos ou eles são NPCs? O que exatamente seriam eles? E a terceira, que é a pergunta: existe de fato uma saída de Digital Circus? Então, vamos começar com a primeira, que é a mais simples. O que é esse mundo? Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter pesquisado um pouco, ou então já devem ter assistido outras teorias de outros youtubers e sabem que Digital Circus, óbvio, é um jogo. Essa seria a resposta mais óbvia, mas é claro que ele não é só um jogo, só isso e acabou. Eu acabei descobrindo sobre a questão dele ser um jogo por conta de um site secreto que muitas pessoas falaram lá quando eu postei meu primeiro vídeo. Muitas pessoas disseram: Link, tem um site secreto que se você entrar no site oficial de Digital Circus e você colocar a URL The Walkie Watch, você acha um site escondido que é aquele reloginho do Caim. Esse reloginho tem um comercial antigo que anuncia Digital Circus como um jogo, mais especificamente uma experiência VR extremamente imersiva e tudo mais, coisa que a gente já imaginava, afinal de contas, pelos cenários do ambiente, pela temática mesmo da série, de cada dia ter um desafio diferente, etc. Ele parecia bem mais um jogo do que qualquer outro tipo de experiência digital impactante. Tendo dito isso, o trailer do jogo, em teoria, ele tem algumas coisinhas meio escondidas, né? Tem vários personagens, detalhes e algumas outras coisas, como por exemplo, em todos os momentos ali naquele trailer que vai mostrar o personagem do Calfimo, por exemplo, não mostra o personagem do Calfimo, mostra uma espécie de cara, mostra um cara mesmo, uma foto de um maluco que deve ser um dos desenvolvedores e tal, dando até uma ideia de confirmar meio assim aquela teoria que a gente tinha feito, de que os personagens são os desenvolvedores. Mas tendo dito isso, jovens, pela forma como a gente vê o jogo, pela forma como a gente vê o trailer, dá pra gente meio que fazer uma especulação também da data onde a parada foi lançada. Como muitos outros youtubers também já falaram, eu diria que, óbvio, entre ali 1990 até talvez 1999, sabe? No meio dos anos 90 ali, deve ser a época onde o jogo foi inicialmente lançado. E já dava pra gente ter uma ideia, dado que no primeiro episódio da série, vimos aquele computador antigo no escritório. Sabe? Aquele computador que aparece a Pomni, onde ela tá andando naquelas backrooms, cheia de computadores, como se fosse um escritório. E a gente percebe que lá, ela começa a olhar pro computador, como se soubesse de alguma coisa, tivesse alguma coisa conectada com ela. E lá no final do episódio, é revelado, era todo um jogo dentro de um computador, que era exatamente esse mesmo computador. Tinha o VR, tinha os gabinetes, tinha tudo lá. Era a mesma coisa, só que rodando o Digital Circus. Isso, na verdade, é mais clichê do que parece, como se fossem umas almas de as pessoas presas no videogame, mas no caso aqui são as mentes das pessoas que estão presas nesse jogo e estão querendo sair, sabe? Parecido com o Sword Art Online, que foi lançado muito tempo atrás. E é ruim.
E é ruim. É péssimo. E nesse meio tempo, muitas teorias foram lançadas lá no Reddit. Muita gente tava debatendo, muita gente tava discutindo, e o Game Theory foi uma delas. O Game Theory trouxe a teoria dele, que além de ter muita pesquisa, uma pesquisa muito aprofundada, teve alguns fatos que, eu não saberia. E fatos que só quem nasceu lá em 1980, 90 saberia, cara. Ele trouxe alguns comerciais, até algumas tecnologias de VR, porque a gente acha que, na verdade, foi lançado recentemente. Então, muita gente achava que o mais antigo era o Oculus Rift. Mas não, cara, teve muita coisa antiga. Em 1991, a SEGA lançou o SEGA VR, que era esse trombolho esquisito aqui. E depois de 4 anos, em 1995, a VFX One Headgear. Esse foi o produto lançado. Olha esse nome, tudo futurístico. Gosto como isso é meio que uma prova de que os caras que fizeram a série pesquisaram bastante, né? Mesmo que a série seja ambientada lá nos anos 90, ainda fica essa ideia de que sim, ele poderia ter sido ambientado nos anos 90, com a tecnologia da época. Mano, maluquice, né? E no meio dessa pesquisa a gente encontrou esse canal aqui, o Neo Gamer, The Video Game Archive, nome dead, no vídeo Virtual Reality in the 90s, ou seja, realidade virtual nos anos 90. Lá ele mostra muita coisa desse jogo e me demonstra que tem muita coisa semelhante com o Digital Circus. Temos aqui cenários completamente vazios, aquela vibe 100% Uncanny Valley quando você olha o mapa de Digital Circus. Também tem aquelas texturas mais simples que você olha e fala, pô, isso aqui é puramente um cubo, isso aqui é basicamente um chão de xadrez. E nessa época, uma coisa interessante é que pra você ligar o seu PC era só 10 minutos. Você que tá acostumado aí com o seu SSD demorando 5 segundos e já tá reclamando, isso que era só pra ligar o PC. Então, pra você carregar o VR, é coisa de 40, 50 minutos carregando. Tendo em mente que o negócio era tão pesado nessa época, Digital Circus não foi então feito pra ser um joguinho simples. Era pra ser um jogo revolucionário. A gente ainda tem algumas outras coisas que a gente sabe que tem no jogo, como por exemplo, inteligência artificial avançada, ou pelo menos a gente acha que é inteligência artificial avançada, né? Mano, uma coisa que eu achei meio complicada, principalmente quando eu fiz a minha primeira e a minha segunda teoria, é esse negócio de inteligência artificial dentro da série de Digital Circus. Se vocês se lembrarem bem, no primeiro episódio da série, nós conhecemos o Caim, que é aquele personagem que foi descrito pelos desenvolvedores como sendo uma inteligência artificial estranha. Na minha primeira teoria, eu neguei isso de certa forma. Falei que eu acreditava que talvez o Caim pudesse ser um humano. Depois eu fiz a minha segunda teoria e falei que talvez ele pudesse ser mesmo uma inteligência artificial. Mas em nenhuma das duas eu acabei cravando um martelo a respeito disso. E o porquê isso aconteceu? Por que, Link? Porque, sei lá, você não tinha só certeza da situação? Não, é porque alguma coisa parecia meio errada a respeito desse personagem. Parem pra pensar sobre ele com um pouquinho mais de detalhes. Mesmo que ele seja uma inteligência artificial dos anos 90, é capaz de ter sentimento, de se arrepender das coisas, de fazer piadas e um monte de coisas que estão completamente fora do que em teoria ele deveria fazer como uma inteligência artificial. Fora que ele toma atitudes, cara, pra longe do que deveria ser a lógica do projeto, tipo, os jogadores queriam que tivesse uma saída. O Caim foi lá e construiu uma porta de saída com um labirinto gigante, cheio de salas de escritórios do mundo real. Como diabos ele sabe como é que é um escritório do mundo real se ele nunca viu um escritório do mundo real? Não era pra ele ser uma inteligência artificial? Ué? E aí a gente passa pra aquela famosa questão e aquela famosa parte, né, de os personagens são mesmo humanos? Eu comecei a pensar um pouco mais a respeito disso, gente, quando o Game Theory lançou a teoria dele, porque, bom, já tinham algumas teorias no Reddit que eram parecidas com isso, que concordavam com essa ideia, e que foi inclusive o que gerou o título desse vídeo aqui, cara. O que o Game Theory quis levantar na teoria dele era a respeito de, realmente, clonagem de pessoas. Tipo, e se a Pomni, nem nenhum dos personagens que estão aqui forem de fato humanos? Vamos pensar um pouco nisso e tentar ver se a gente consegue provar essa coisa de alguma forma. A gente pode pensar na conexão direta com a minha segunda teoria, jovens, onde eu falei que a Pomni, ela era humana, e tentei trazer algumas coisas a respeito dela também. Falei que ela provavelmente era uma funcionária da empresa, então em teoria ela teria ajudado na produção do jogo. A gente pensou nisso, pensando naquela cena onde ela tá passando lá pelo ambiente meio backrooms da vida, quando ela encontra um computador, ela acha uma mesa de escritório e começa a rir. É como se a série quisesse falar pra gente de uma certa forma, essa aqui era a mesa da Pomni, ela trabalhava aqui como humana, e tendo visto essa mesa nesse ambiente aqui, ela meio que se lembrou de alguma coisa, ela teve algum glitch de memória, e por isso ela ficou meio confusa com o que aconteceu. Nessa mesma cena, inclusive, a gente tinha, né, o computador, a gente tinha o headset e o VR colocados em cima da mesa, só que no final do episódio, essa mesa aparece de novo, e aí que começavam a ter as discordâncias. Quando o Game Theory fez a teoria dele, ele apontou esse seguinte fato: vocês perceberam que no final do episódio, quando o headset aparece, ele tá no mundo real, né? A gente
tem a iluminação do sol passando, muito mais bonita e muito mais natural, digamos assim, do que o cenário que a gente vê dentro do jogo, né? Vocês perceberam que quando a gente vê a mesa do computador, no mundo real, o headset VR e o fone de ouvido não estão sendo usados por ninguém, apesar do computador estar ligado? O canal da Glitch, apesar deles não terem dado pra gente respostas diretas, eles colocaram no roteiro da série muitas coisas que respondem às nossas perguntas, só que se a gente prestar muita atenção. Existem 3 cenas cruciais pra gente entender se a Pomni é ou não é um ser humano. A primeira delas é a cena da Pomni rindo no escritório. O fato dela rir no escritório não significa que ela é um humano, significa que ela tem memórias daquele ambiente. Então ela acha que trabalhava ali, ela tem a memória de que aquele ambiente é algo semelhante, e por isso ela ficou meio maluca quando viu. Temos a cena da Pomni dizendo que tem a sensação de ainda estar usando o VR. Eu nem tinha percebido isso nas minhas primeiras teorias, inclusive, mas quando ela fica reclamando que ela quer tirar o headset que ela tá usando, ela fica puxando os próprios olhos, sabe? Como se ela estivesse realmente tentando tirar um VR da cara dela. Isso também não significa que ela seja um ser humano. Ela está tendo essa sensação. Mas se a gente fosse pensar que a Pomni é um humano por ter essa sensação, alguns segundos depois o Jax literalmente fala que todos os personagens tinham essa sensação no começo, eles ficaram puxando até que uma hora saiu. Então todos os outros personagens não são humanos em teoria? Eu acredito que todos não sejam, inclusive a Pomni. E a parada é, a gente tem a cena do final, que é a terceira importante, onde a gente vê a droga do VR, vemos o headset, e ele não está sendo usado por ninguém. E aí voltem para aquilo que eu tinha falado no Caim. Ele é confirmado pelos criadores como uma inteligência artificial, mas ele tem memórias do mundo real. A resposta mais clara que a gente pode pensar pra isso é uma só. Os personagens da série não são humanos, eles são NPCs, criados a partir da memória dos personagens. Moço, vem aqui. Explicar para eles mais ou menos uma ideia de uma linha do tempo pra gente ver se faz sentido. Vamos lá. Resumidamente, uma das funcionárias da empresa, ela recebeu essa proposta. Vamos colocar um VR em você, escanear o seu cérebro e a sua personalidade e os seus gostos pessoais, é claro. Vamos jogar tudo isso dentro do universo de um jogo para criar um personagem baseado em você. Porém, claramente algo deu errado. Dado talvez a tecnologia dos anos 90, a personagem que foi criada baseada nela acha que ela é humana. Então ela realmente acha que ela de verdade é a Pomni. Então vamos supor que a gente tem 2 pessoas, a Pomni real e a Pomni cópia. A Pomni cópia tá ali, ela realmente acha que é humana. Por isso que na primeira cena a gente consegue ver ela tentando sair do mundo virtual. Então ela sabe que tem um mundo real. Ela sabe que tá presa dentro de um jogo, mas ela não sabe que é um personagem dessa realidade virtual. Dito isso, a gente tem como encaixar alguns outros fatores. O Jax no início ele fala que inicialmente todo mundo sentia que tinha um headset na cara, que eles ficaram tentando arrancar, até que no final conseguiram. E o Link até disse isso na primeira teoria dele. E se os personagens que estivessem na série fossem NPCs, uma consciência, um clone das pessoas que usaram o fone do início? Faria muito mais sentido pro jogo ter continuado dessa forma. Por que raios uma empresa continuaria um projeto se metade dos funcionários foi absorvida nesse jogo? Estão presos ali, e agora? O que eles vão fazer? Tem noção que isso torna a série um pouquinho mais bizarra do que ela já devia ser? Porque não estamos lidando com humanos, mas sim com clones, com duplicatas. Vocês já viram aquela pira daquela famosa historinha do barco de Teseu, sabe? Que tipo, Teseu era um cara, que ele tinha um barco, e aí o barco dele quebrou em um pedaço. Ele foi lá, pegou uma madeira do barco, tirou, consertou essa madeira e colocou outra. E aí aos poucos ele vai trocando cada parte do barco que vai quebrando, até que alguns anos depois, o barco não é mais o mesmo barco. Ou ele ainda seria o mesmo barco. Esse tipo de idealismo, inclusive, é muito usado pra inteligência artificial ou pra várias outras coisas, sabe? Tipo, você mesmo que tá assistindo esse vídeo aqui, você como ser humano, você sabia que, ao longo do tempo, as suas células do corpo vão sendo trocadas. Então, em 10 anos, todas as células que existem no seu corpo, inclusive no seu cérebro, não vão ser as mesmas que tinha em 2013, por exemplo, digamos, já que agora a gente tá em 2023. Então, pensando nisso, o você que existe em 2023 ainda é a mesma pessoa que existia em 2013? A resposta em teoria seria não. Vocês conseguem pegar essa ideia? Que provavelmente a verdadeira personagem, que é a verdadeira Pomni, ela é uma humana comum. A humana que deu origem à Pomni, ela fez o scan do cérebro dela lá, voltou pra casa como qualquer dia normal, continuou trabalhando no projeto, porque a gente sabe que os personagens ficaram presos no projeto depois. Todos eles inclusive disseram que eles já estão presos ali há o quê? 10 anos no mínimo, já que eles já estão presos ali há anos. Então a gente poderia dizer que mesmo que o bagulho foi criado nos anos 90, talvez a gente já esteja na série em 2010, 2011 e os personagens ainda estão presos no jogo. Então, os caras devem ter acabado nunca lançando de verdade o jogo, sabe? Eu acho que eles descobriram essa tecnologia impecável e decidiram trabalhar um pouco mais nela, pra criarem inteligências artificiais com alma, talvez, algo parecido com isso. Imagine que pica seria se a gente tivesse algum tipo de cena como uma webcam ou alguma coisa parecida, sabe? Como, por exemplo, a Pomni
da vida real encontrando, ou então, entre aspas, vendo a Pomni personagem, porque eu imagino que os mesmos seres humanos que deram origem a esses personagens, eles ainda devem ser funcionários da empresa até hoje, cara. Ou talvez até não, sabe? Talvez eles tenham seguido com a vida deles. A ideia da série, tendo isso em mente, é um absurdo, jovens. A parte legal é que, tendo isso em jogo, cara, a maioria do público já pode começar, inclusive, a discutir e debater teorias, porque pelo menos 2 teorias gigantescas acabaram já existindo, né? A gente tem o lado das pessoas que acham que os personagens da série são, sim, humanos. Humanos que colocaram VR, estão presos dentro daquela realidade e podem sair daquela realidade. E agora foi criado um segundo lado, que são das pessoas que acreditam que os personagens não são humanos, eles são apenas cópias digitais criadas a partir da consciência de pessoas. Eu gosto muito dessa ideia, cara, porque a gente tem a teoria de que são humanos, de que não são humanos, e existem muitas referências, cara, e eu até mesmo acabei, desde o primeiro episódio, eu tava tentando montar alguma espécie de terceira teoria, cara, e com essa ideia, até que pode fazer algum sentido, sabe? Eu acabei pensando na ideia de que, mano, vocês já imaginaram se a segunda teoria tiver alguma coisa a mais? Tipo, imagina que aquela humana, que ela criou a Pomni, imagina se algo aconteceu com ela na vida real, e isso pode ser alguma coisa meio bizarra, tá ligado? Tipo, imagina se a humana que criou a Pomni morreu, ou entrou em coma de alguma forma, ou ela tava doente, ou algo do tipo. Imagina o tipo de desespero que isso daria pra personagem que estava do lado de dentro, sabe? Pra personagem da Pomni. Ela saber que sim, talvez ela poderia sair, talvez exista de fato um corpo pra ela do lado de fora, mas esse corpo morreu, ou então esse corpo tá doente. Mesmo que esse corpo só estivesse doente, imagina ela pensar nessa ideia de que, tipo, o corpo tava doente, só que já se passaram 5, 6 anos que ela tá presa dentro daquele jogo. Será que a humana Pomni ainda tá viva? Ela ainda tem um corpo pra poder sair daquele mundo, ou ela vai ficar presa ali dentro pra sempre? Existe uma outra parte que o Game Theory trouxe no vídeo dele que eu achei um pouquinho mais meia boca, foi quando ele falou a respeito dos manequins, sabe? Basicamente, a gente sabe que dentro do primeiro episódio, às vezes aparecem ali aqueles manequins que parecem muito mais, sabe, personagem NPC pra poder tampar buraco. É uma coisa interessante a gente perceber que esses manequins, parece que eles têm lugares dentro da história, sabe? Tipo, eles também têm quartos naquele corredor que tem o quarto dos personagens e tal. A ideia que o Game Theory quis passar é que talvez esses manequins fossem importantes. Talvez eles fossem placeholders, sabe? Pra quem não sabe muito bem o que é placeholder, é basicamente uma coisa que você coloca em um jogo quando você ainda não terminou de fazer alguma parada. É como se fosse um esboço de um personagem, sabe? A ideia do Game Theory era justamente isso, que todos os manequins são placeholders. Então, quando a Pomni, por exemplo, apareceu dentro daquele mundo, tinha um manequim que, se pá, desapareceu e esse manequim teria virado a Pomni, sabe? Tipo, o manequim foi deletado, a Pomni foi colocada no jogo. Apesar de eu gostar da ideia, eu ainda acho que toda essa teoria dos personagens serem bonecos, ela ainda tem pontos e contrapontos que podem travar essa teoria. Tipo, se a gente for pegar no começo da história, por exemplo, a Pomni, ela não spawna de um manequim. Ela só literalmente, ela spawna do nada no meio do cenário. Não tem nenhum manequim perto dela, ou não parece, pelo menos, que tem algum manequim que se transforma nela. E a gente também tem até uma frase que o próprio Caim diz, inclusive, que ele fala que a única coisa que ele não pode controlar dentro do ambiente digital é a mente humana. Então, se pá, ele não pode nem controlar as memórias que as pessoas têm, ou alguma coisa do tipo. Então dá pra gente pensar nisso também. Para as duas opções que a gente tem, se os personagens forem apenas clones, ou se os personagens forem realmente humanos, o Caim não consegue interferir na mente desses personagens. Então, muitas coisas ainda restam para serem descobertas. Eu, jovens, pessoalmente, acredito mais na ideia da teoria dos clones. Eu acho que ela faz mais sentido. Ela é um pouco mais plausível. Até porque quando eu penso naquela ideia de que, por exemplo, sei lá, o Calfimo, por exemplo, o palhaço lá, ele enlouqueceu. E o que teria acontecido com ele quando ele enlouqueceu, então? Ele morreu na vida real? Ou então ele acabou saindo da simulação em VR? Isso se a gente for pensar que os personagens seriam humanos, sabe? Eu não acho que faria muito sentido, cara, ele só morrer, capotar e ir embora. Como é que uma empresa continuaria um projeto e tentaria vender um jogo se essa fosse a forma de criar os personagens, sabe? Criar cópias dos personagens e colocar pra dentro do jogo, pra mim ainda faz bem mais sentido. E sobre a questão de existir ou não uma saída desse mundo digital, essa, infelizmente, é a única coisa que a gente ainda não pode dar 100% de certeza. Eu acredito que sim, que haja uma saída, até porque esse é todo o ponto principal da série, mas a gente ainda precisa descobrir mais sobre. Eu acho que é isso que tá acontecendo em Digital Circus, e se fosse pra poder cravar o martelo em alguma das minhas teorias, eu cravaria o meu martelo nessa daqui, jovens. E, bom,
Bom, gente, antes de terminar o vídeo, só queria falar uma coisinha pra vocês. Eu sei que tem muita gente falando a respeito bastante das polêmicas que tem acontecido a respeito de Digital Circus, né? Tipo, pra vocês que não sabem, tem muita gente fazendo arte mais 18 de Digital Circus. A criadora da série falou que não gostou muito da ideia, que achou meio desrespeitoso. Tem alguns canais infantis também que estão farmando horrores com thumbnails extremamente chamativas, entre outras coisas. E eu queria lembrar pra vocês que eu não falei disso aqui no meu canal principal ainda, que eu tenho medo do vídeo desmonetizar. Porém, eu falei sobre isso no canal do Offline, que eu trouxe aqui pra poder participar desse vídeo. É um amigo meu, ele tá começando o canal dele agora. O canal é super bem editado, super bonitinho, super fofo. Não esqueçam, por favor, de passar lá no canal dele depois que vocês assistirem esse vídeo aqui. É muito importante pra ele começar a crescer, e crescer no YouTube é uma desgraça, então ajudem de alguma forma, ok, jovens? Por favor, me ajuda, em nome de Jesus. Não, pelo nome de Jesus, não. Bom, jovens, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui.